Graça e paz na paz de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para podermos falar da palavra de Deus. Eu fico muito grato a Deus por Deus ter me dado força, saúde para nós prosseguirmos esse projeto. Não é fácil você hoje seguir um projeto a qual ela implica a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus de uma forma responsável, né? E a forma que nós ensinamos é a forma que eu sou, né? Eu sou assim aqui no vídeo, eu sou assim em casa, sou assim na igreja. Quem me conhece sabe que eu não tenho esse negócio de mudar voz, de mudar estilo para ensinar, ensino para pregar. A forma que eu prego é a forma que eu ensino aqui para vocês. Então, a gente não tem esse negócio. Hoje, vamos dar continuidade ao nosso curso, o curso de volta aos princípios, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Hoje vamos falar um tema muito importante, um tema que particularmente, desculpe, eu tenho brigado muito. A gente vai brigar até o final da minha vida por esses princípios. Igreja, o que é ser igreja? O tema de hoje, a unidade número 3, é o que é ser igreja. Já se perguntou por que você é igreja? Se alguém lhe chegar e fazer assim, você é crente? Aí você vai responder como? Eu sou crente, sou cristão, sou evangélico. Na verdade, a resposta mais adequada e seria a mais seria assim: eu sou a igreja de Cristo. Eu sou seguidor de Jesus Cristo, dos princípios ensinados por Jesus. Ah, mas qual é a sua igreja? Eu não tenho igreja. A minha igreja... Você quer saber o quê? Da denominação onde eu frequento? Aonde eu frequento? Tudo bem, eu frequento a denominação A e B. Né? Essa é a minha denominação. Mas eu não sou crente porque eu congrego lá, que eu vou na igreja lá. Eu sou crente porque eu creio em Jesus. Então, respostas assim vai lhe dar mais vivacidade, vai dar mais vida, né? Não é vivacidade, vai dar mais vida até ao seu testemunho referente ao reino de Deus. Ok? Vamos lá então? Porque hoje esse tema é muito longo. Eu quero resumir o máximo possível para a gente não deixar de fazer você entender o conteúdo que vamos ensinar hoje, mas também não ser muito longo. Vamos lá. Dizia alguém da seguinte forma: a igreja do Segundo Testamento está ligada a um grupo de pessoas que acreditavam em Cristo. Eles geralmente se reuniam numa casa e não se consideravam uma organização ou denominação. Então, está dentro daquilo que essa pessoa, na verdade, ela está dizendo algo que eu já antecipei para vocês aqui, sobre a questão que eu sou da igreja. Não, eu sou a igreja de Deus. Essa é a resposta que temos que dar, tá bom? Então, nós vemos aqui sobre a questão de voltarmos aos princípios neotestamentários. E qual é os princípios neotestamentários? É fazer discípulo. É isso que é os princípios. Como eu falei, amados, não importa a forma que você vai fazer esse trabalho. Eu não estamos não estou dizendo que tem que ter regra, tem que ser assim ou ser assado. A Bíblia não recomenda a regra, tanto que nós já lemos na unidade passada sobre que a igreja ela é a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Então,
A igreja, ela precisa usar os princípios. A forma que vai usar esses princípios, ela não diz. Aí vale a você, cabe a você. Entendeu? Eu, particularmente, utilizo ele para poder usar alguns livros didáticos para poder ajudar a desenvolver, utilizando alguns princípios pedagógicos. Mas não importa a forma. O que tem que ser feito, os princípios, como nós ensinamos também na unidade passada, elas não mudam. Você não pode mudar os princípios. Você pode mudar a forma de utilizá-los, mas eles não podem ser mudados. Os princípios elementares do neotestamentários têm que ser mantidos. E tem que ser mantidos, não pode retirá-los. O que Jesus ensinou, os princípios de Jesus, que Jesus ensinou, tem que ser levado à frente. Repito, a forma que você vai utilizar, não importa, queridos. O importante é você seguir, né? É seguir. A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, batizadas, após a profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes no livro do Segundo Testamento. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia, para edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Cada igreja é um templo do Espírito Santo. Há também no Segundo Testamento um outro sentido da palavra igreja, é que ela aparece como a reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus e sobre ele edificada, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Sua unidade é de natureza espiritual e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização do propósito comuns no reino de Deus. Então isso é a igreja. O que eu quero hoje passar para você é exatamente esse conceito. Igreja são pessoas, não é prédio. Está havendo um certo equívoco, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas é complicado. Vamos lá, a igreja de Cristo nasceu de forma intencional, né? Não foi por acaso que a igreja surgiu. É tanto que ele disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu fico pensando, se o inferno está prevalecendo em determinado local, é porque a igreja não está funcionando, né? Tem um prédio, no prédio tem culto, tem as reuniões, os cultos, né, que é chamado, semanais, mas a igreja não funciona. A igreja é apenas uma reunião, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, quando a igreja ela trabalha, quando a igreja ela funciona como igreja, como nós já falamos aqui e lemos aqui, o inferno, as demandas diabólicas, ela não prevalece. Não prevalece. Eu tenho prova disso, eu vivi isso. Aonde, toda vez que nós estávamos trabalhando na igreja, o inferno, na redondeza ali perto da igreja, era nosso. Ninguém prevalecia. Ninguém prevalecia. Então, precisamos fazer isso. Agora, a igreja ela foi estabelecida para reunir discípulos em uma comunidade, e aqui temos 5 objetivos que a qual precisam ser firmados, estabelecidos dentro da igreja: fé, adoração, comunhão, serviço e missões. É fundamental. É o que tem que ser feito.
Porque se uma igreja não tem fé, não tem adoração, não tem comunhão, não tem serviço, não tem missões, tirando uma dessas daqui, a igreja ela perde a essência dela. E a igreja precisa conviver com esses 5, ou melhor, viver esses 5. Né? Então, vai a dica aí, tá ok? Se você tem uma ideia, quando começou ali, quando os discípulos entenderam isso, o que aconteceu com eles? Eles se manteve em obediência ao Senhor, e nessa obediência ao seu mestre, o que aconteceu? A primeira pregação se converteu quase 3.000 pessoas. Aí logo após, mais tarde, no capítulo 5, isso no capítulo 3, no capítulo 5 se converte mais quase 5.000 pessoas. Então a igreja estava tendo um crescimento bem expressivo. E detalhe, não era apenas a conversão, vai na frente orar e acabou, não. Existia um trabalho de discipulado, que eles estavam de casa em casa, discipulando aquelas pessoas. Porque esse é um problema da igreja hoje. A igreja ela só sabe pregar. Aí faz o apelo, aí pessoas vão lá, se convertem, aceitam Jesus, como diz assim eles aceitam Jesus, vão na frente e não fazem um trabalho intenso, interativo com essas pessoas, que tem que ser feito, com certeza. A igreja é muito mais do que uma instituição formal ou religiosa. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma localidade. Ela é os veículos a qual vão conduzir pessoas a Deus. Pessoas a Deus. Né? Aqui diz aqui uma publicação feita, né, no estudo Maturidade Cristã, produzida para as missões nacionais. Quando se fala em igreja, hoje em dia, logo se pensa em uma organização ou instituição. Mas nos tempos do Segundo Testamento, a igreja era conhecida como um organismo vivo e dinâmico. É por isso que se convertiam as pessoas. É por isso que as pessoas se convertiam, porque existia ali um trabalho de andamento, um trabalho de interação, de comunhão com as pessoas. É isso que está precisando a igreja hoje viver. Então, é isso que precisamos, né? E assim por diante, vemos aqui a importância que os membros da igreja, elas viviam isso, elas vivenciavam isso, né? É como nós vemos lá no livro de Apocalipse, que precisamos voltar ao primeiro amor. É isso que Deus estava dizendo para a igreja de Éfeso. Que eles tinham tudo, trabalhavam bem, funcionavam bem, mas faltava esse fator, que é o mais importante, o primeiro amor, viver o amor. Então é isso que está precisando a igreja hoje viver, o amor. E o primeiro amor, é verdade, né? Segundo a Bíblia, os relatos aqui é que somos um corpo, né? Um corpo. Você vê que todos nós precisamos, nós como um ser vivo, precisa que as células ou que todo o organismo trabalhe de uma unicidade para que ele funcione. Porque se não trabalhar, né, por exemplo, a minha mente trouxe uma mensagem para a minha mão fechar. E ela volta e ela traz outra mensagem, eu pensei que agora para poder abrir. E a mente, né, ela funciona e na verdade a boca, os olhos, ou melhor, os órgãos que nós temos aqui, eles trabalham de acordo com a nossa mente. É tanto que quando uma célula morre, que chama-se derrame, né, você pensa quer levantar a mão não levanta, porque está morta. É o que está acontecendo aqui em algumas igrejas. Jesus está mandando as pessoas, mas elas estão com derrame, está passando e precisam ser restauradas, precisam ser ressuscitadas novamente. Amém? Então é isso, queridos. Vamos lá, vamos seguir o nosso estudo.
A nossa compreensão é clara que o corpo de Cristo no Segundo Testamento é originalmente uma entidade espiritual, um organismo vivo sob o comando do Salvador e sob a direção do Espírito Santo para a glória do Pai. É o que eu falei, quem é a mente, quem é o pensante, né, vamos dizer assim, do corpo? A mente. É ele que faz tudo isso funcionar. Mas existe uma ligação. É uma ligação da mente, né? Eu não sei o nome direito, porque não tenho essas coisas muito de... ciência, eu sempre fui meio fraco. Mas existe uma comunicação, né? Eu estou movimentando minha mão que tem uma comunicação com a mente, com minha mão. E a gente vai caminhando. E quando a gente, na verdade, não se alimenta adequadamente, alguns fatores do corpo, eles não vão funcionar de uma forma eficiente. Quando a gente passa dos 50 anos, né? Aí fica mais complicado ainda. Mas é preciso que a gente toma medicamento. Tanto que eu e minha esposa estamos aí já estudando um meio para a gente não deixar que as coisas, a perna já não corre mais como antigamente. Velhice é um caso sério. Não que estejamos velhos, mas é assim que funcionam as coisas, queridos. E assim também a igreja precisa estar em sintonia com Deus. E quem dirige a igreja, né, como nós vemos aqui, quem comanda a igreja é Jesus. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Então essas pessoas, esses que a qual devemos buscar. Não buscar homens, mulheres e assim por diante. Tá ok, queridos? Vamos lá continuar? Eu queria deixar para você que você desse uma lidinha bem clara ali, né? Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, e depois lesse o versículo 52. O versículo 52 eu queria ler com você, né? Deixar bem aqui para você aqui o versículo 52, para que você tenha ideia como é que a igreja funcionava. Vamos lá, capítulo 5, versículo 42, que diz assim, meus queridos: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar o Cristo. Então, está vendo aqui? Eles iam de casa em casa, a igreja vivia em função de ensinamento e de pregação. Você está ouvindo falar que vamos fazer uma campanha na casa de fulano, vamos fazer uma campanha de libertação, a campanha disso, daquilo. Não existia essas coisas de ensinamento, é pregação. É isso que tem que ser feito, a igreja tem que voltar à sua essência. Estão saindo da rota, meu irmão, estão saindo da rota. Então leia essas passagens com calma, meus queridos, em nome de Jesus. Os discípulos impactaram o mundo da sua época, viviam em unidade e estavam firmados na convicção do Cristo vivo. Eram perseverantes no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oração. Tinham tudo em comum e muita alegria no coração. Isso tocava os de fora. Muitas pessoas conheceram o Cristo ressurreto por intermédio do estilo de vida daqueles nossos irmãos. Então está vendo aqui que o estilo de vida deles, a forma que eles viviam, chamou a atenção do que estavam de fora. E vamos concordar aqui que o que está acontecendo com a igreja hoje é ao contrário, amados. Ela não chama mais atenção, ao contrário. Ela sempre está em manchete de escândalo. Para um ou para outro, a igreja não chama mais atenção, não existe mais aquele trabalho, como eu vou sempre ser repetitivo nisso, um trabalho interativo, intenso com as pessoas. Querem muito encher a igreja, mas não querem que a igreja cresça. Então é isso que é importante. O versículo 47, que eu pedi para você ler, resume essa realidade dizendo que eles permaneciam louvando a Deus e contando um favor do todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava a cada dia o que iam sendo salvos. E era uma vida de adoração e testemunho que resultava a salvação de muitos ao redor. Atos capítulo 5, 42, observamos que eles entenderam e obedeceram a ordem de testemunhar
de fazer novos discípulos, e cumpria todos os dias, e cumpria isso todos os dias. Essa era a agenda deles. Aí a pergunta é: qual é a sua agenda hoje? O que você faz hoje? Qual é o seu dia a dia? Temos que levar isso em conta, viu, queridos? Levar isso em conta. Porque a nossa vida cotidiana, diária, a nossa rotina, ela indica o grau, se estamos ou não próximo de Deus. E é preciso que nós refletimos sobre isso. Eu faço justamente essa reflexão, porque o meu dia a dia que vai dizer se eu estou bem ou não com Deus. Vamos lá? Se pudéssemos viajar em uma máquina do tempo de volta ao século I, perceberíamos muitas coisas interessantes, talvez até intrigantes. Imagine fazendo as perguntas a um cristão naquela época. Vamos lá. Vamos ver a pergunta. Número 1. Qual é o endereço da sua igreja? Quais os horários do cultos? Quando acontece a escola dominical? Tem alguém para cuidar das crianças? O estudo de música é tradicional ou contemporâneo? Quanto tempo um novo convertido deve esperar até que esteja apto a assumir um cargo? Agora imagine que seria a reação daqueles irmãos a essas perguntas. Talvez nenhuma delas aí iria fazer nenhum sentido para eles, porque eles não viviam esse sistema, essa questão de organização. Eu não vivia isso, não existia. O ensinamento era o estilo de vida deles, a oração era o estilo de vida deles, a pregação era o estilo de vida deles. Então não tinha aquela coisa de falar assim: hoje vai ser culto de ensinamento, hoje vai ser a escola dominical, né? Hoje vai ser isso, hoje vai ser aquilo, e as pessoas vinham com essa ideia. Não existia isso. Eles se reuniam e tudo acontecia, e essas coisas aconteciam. E o melhor de tudo, milagres aconteciam. Precisava fazer campanha de libertação, 7 disso, 7 daquilo, para encher a igreja. Como eu ouvi alguém me dizer isso um tempo atrás aqui: tem que fazer campanha. Quer dizer, a ideia deles de encher a igreja é fazer campanha. Ninguém fala em encher a igreja ensinando a palavra de Deus, orando, ou fazendo um trabalho de oração intenso nas casas. Ninguém fala isso. Irmão, me perdoa, mas eu não vou mais engolir essas coisas mais. Eu já engoli muito tempo isso já. Eu já estou cansado de viver olhar e viver esse sistema. Não quero mais para isso, para a minha vida mais, né? Então, vimos aqui que a igreja ela vivia de casa em casa, ensinando, pregando, né? E o melhor de tudo, vivendo em comunhão. Então, olha só, a razão pela qual as perguntas seriam tão inadequadas é porque estão baseadas, primeiramente, em programas ou naquilo que a igreja pode nos servir. Querendo ou não, há um contraste gigantesco entre o estilo de vida da igreja primitiva e o nosso, porque o estilo de vida deles era ensinamento, pregação, oração, e hoje vivemos, sabe, uma coisa. Então, hoje eu coloquei no Facebook a seguinte frase, que eu vou ler para vocês aqui agora: vamos à igreja muito mais do que somos a igreja. Então, não estou falando que você não deva ir para os seus cultos. Você tem que ir para os seus cultos. É um dever nosso acompanhar, porque vidas vão entrar lá dentro e vão precisar de você. Mas não pode ser o estilo de vida, porque as pessoas só se depende daqueles momentos que a qual fazem lá durante as reuniões. E isso não pode acontecer. Ali tem que ser consequência do que eu vivo. Não inverter os valores. Toma muito cuidado com isso. Vamos lá. Como nos tornaremos a igreja baseada unicamente em programas? Ao olharmos a história, vemos que começamos a nos afastar do ensino do Novo Testamento, do Segundo Testamento a partir do século III, quando houve uma mudança radical no conceito, no funcionamento da igreja. Isto é, a igreja começou a se
a se envolver com a política. E isso trouxe mornidão, trouxe uma paralisia para a igreja. Uma paralisia para a igreja. Nós temos aqui algumas distorções, né, mencionadas por Berkham, né, William Berkham, que diz o seguinte: o cristianismo se alinhou aos sistemas políticos. Líderes profissionais passaram a dominar a estrutura da igreja. Olha só. A igreja servidora deu cada vez mais lugar ao autoritarismo. Eu conheço isso aqui, é sério. A igreja se amoldou gradativamente ao mundo. A igreja veio para a defensiva, ao contrário de permanecer na ofensiva, isto é, ela se recuou. É o que eu sempre falo, a igreja, em vez de avançar, ela recua. Aí vai levar gol. Os grupos pequenos se tornaram suspeitos aos olhos do governo e declinaram. Então está aqui, essas situações todas, que infelizmente é uma realidade hoje, né? Não estou falando que seja geral, mas a maioria das igrejas, infelizmente, estão vivendo esse sistema que nós lemos aqui agora. Ok, queridos? Vamos lá, alguns dos reflexos dessa deteriorização perduraram até o presente século em certos conceitos, que as pessoas vão à igreja, que se tornou sinônimo de catedral. Os cristãos cultuam apenas um dia especial da semana, o domingo. Isso é quando vão ainda, né? Alguém reconhecido ministro, sacerdote, acima dos demais crentes. Não tem mais isso. É a questão dos títulos, dos títulos hoje que querem diferenciar na igreja. Né? A igreja hoje, me perdoe minha franqueza, que muda, começa a colocar títulos. O camarada era pastor, aí para poder ele ser mais do que o outro, ele coloca bispo. Agora eu vou ser o bispo da igreja para poder diferenciar que eu sou mais do que ele. E quem manda na igreja sou eu. Outros colocam outro título assim, outro título assado. Queridos, para que isso? Entendeu? Para que isso? Não temos que diferenciar. Pastor. O que se chama de pastor? Está muito simples. Eu nem isso eu gosto que me chamem muito. Né? Porque eu não quero ter essa diferença de superioridade. E mesmo porque a Bíblia nos ensina, no capítulo 2 de Filipenses, que nós temos que considerar o nosso próximo superior a nós. Eles contradizem a Bíblia, sim, e fico querendo dizer que estão certos ainda. Esse ministro intermedia o contato das pessoas com Deus por meio de rituais religiosos. Existe isso. São chamados os pessoal da consagrada a Deus, os que sobem monte, os homens, as mulheres, fantástica, cabeça afiada, misericórdia, Jesus. Ele serve as pessoas com ensino, pregação, indulgências, curas, às vezes por um preço. Faz isso, rapaz. Vocês me entenderam, né? É um absurdo isso, mano. É um absurdo. E aí, isso faz com que nos afastamos do que significa ser igreja. Igreja. Quais são as características de uma igreja baseada na estrutura de programas, estruturas e programas? Vamos lá, em primeiro lugar, uma igreja baseada unicamente em sua estrutura e em seus programas tem no templo e não nas pessoas o centro da gravidade. Isto é, eles se orgulham nas suas catedrais, não que eu seja contra, queridos. É bonito você ter uma catedral, ter uma igreja bem ornamentada, uma catedral grande, onde você possa acomodar as pessoas para fazer suas reuniões. Agora, colocar isso como igreja, aí não. Você não pode colocar a estrutura e os programas como fosse a igreja. A igreja não é isso. E tem mais. E às vezes esses ministros, esses líderes, eles ficam em cima de uma plataforma completamente distantes. Eu
no meu ministério onde eu estava, eu acabei com aquelas cadeiras de plataformas, que chama de púlpito, a igreja, as cadeiras de púlpito, eu acabei com isso, porque a igreja, os pastores têm que descer e ficar no meio dos pessoal. Pastor tem que cheirar a ovelha, para de sentar na da plataforma e ficar lá, né, como fosse o rei, como fosse o dono. E em alguns casos, ainda em algumas igrejas, ainda colocam uma cadeira diferente, para dizer que aquela cadeira é minha, que quem manda ali sou eu sou o magistral, como fosse eu tivesse o rei e ali fosse o meu trono. É absurdo, né? Então, querendo ou não, a figura do templo é muito mais forte em uma ideia do que é ser igreja. É lamentável nós vermos isso hoje. Vamos lá. Precisamos resgatar o conceito de que a igreja somos nós, mas não como uma simples repetição, mas como uma verdade profunda que se expressa de forma prática em nossas vidas. Talvez você esteja pensando agora, eu sei disso, podemos mudar de assunto? Ainda tem esse detalhe ainda. Tem pessoas que fazem essa pergunta. Por bondade, não se apresse a dizer, eu já sei. Vamos lá. A sua ideia de adoração é a música que você canta no templo de domingo? O seu conceito de evangelismo é o trabalho de um grupo de irmãos eleitos para um ministério específico, ou chamados pessoal de elite? Para você, comunhão é um momento de abraço durante o período de cânticos? Só ali, cantou, aí abraçou. A sua noção de discipulado é a classe para os novos convertidos no domingo de manhã dirigida pelo pastor? É isso que é o chamado de seu discipulado? Misericórdia. O seu chamado para o serviço cristão está condicionado à nomeação para algum cargo? Quer dizer, eu só vou ser se eu tiver um cargo. Eu conheço pessoas assim. Essas pessoas para mim não vale o angu que eles comem. Me perdoe a expressão. Que só se expressam quando tem cargo. Mas antes, quando não tinha cargo, só dava trabalho ao pastor. Esse é o problema. Eu nunca dei trabalho ao meu pastor. Ao contrário, todas as igrejas que eu frequentei, eu ajudei a todos. Ajudei a todos. E Deus abençoa as igrejas com a qual eu sempre entrava e congregava. Nunca dei trabalho. Nunca deixei o meu pastor pegar no microfone, ligar o som. Eu ia lá e tomava a frente. Sempre eu rei, meus pastores. E é isso que está precisando hoje. Mas eu nunca precisei ser pastor. Eu fazia visitas e ajudei muitas famílias, mesmo não sendo pastor. O cargo que eu tenho hoje, que a qual eu fui ordenado, não é nem um ungido, eu fui consagrado, não existe essa de consagração, pastor. A ordenação ao meu pastorado, ele foi uma consequência daquilo que eu já era e fazia, mesmo não dirigindo a igreja. Fica a dica para você, meu amado. A plantação de igreja significa aluguel ou compra de salões. É que eu falo. Aí começa a alugar salões aqui, ali, e começa a fazer como fosse um comércio. Tem que ter objetivo. Não estou falando que você não deve alugar um salão, deve alugar. Mas tem que sair dele, como eu fiz. Eu comecei o meu ministério na igreja com aluguel. E hoje eu entreguei a igreja sem aluguel. Entendeu agora? Só entreguei, está lá. Existe a igreja lá, ela está sem aluguel. Fica a dica, ok? E por fim, tudo que você já experimentou sobre o que é ser igreja até hoje se limitou ao ambiente do templo. O que faço? E ser igreja para alguns é ir para a igreja, é para ir dentro do templo. Aí vai lá, faz lá o seu culto lá e termina o culto, vai para casa e fica por isso mesmo. É lamentável, meu amado, é lamentável, mas é isso mesmo, né? Se a igreja são pessoas, se a igreja são pessoas, a nossa vida cristã deve ser medida pela maneira que desempenhamos essas prioridades.
Entender o que é ser igreja já passa por assumirmos pessoalmente o nosso papel. A igreja é o somatório de seus membros. Logo, ela só cumprirá o seu propósito se cada membro fazer a sua parte. Igrejas multiplicadoras são resultado de vidas multiplicadas. Isso quer dizer o seguinte: como é que eu vou multiplicar uma igreja se eu não multiplico vidas? A prioridade de Jesus quando esteve na terra foi vidas. A sua e a minha prioridade tem que ser vidas. Chorar quando uma alma ela está no mundo, não é dizer assim, quer nada com Jesus, não está vindo para a igreja, vamos acompanhá-la, vamos insistir, primeiramente vamos orar, depois vamos lá visitar se for preciso, faça tudo o que for preciso. No que diz respeito à nossa cultura centralizada no templo, são considerados bons crentes as pessoas que são alunos da escola dominical, são participativos de todas as atividades, inclusive das sessões administrativas, são fiéis à doutrina e o zelo dela, são fiéis dizimistas, não trabalham para o pastor nem para a liderança. É isso que são pessoas que onde centralizam hoje as pessoas. Tem que ser assim. Se não for assim, joga fora, não vale nada. Nós não estamos menosprezando esses irmãos, pois tudo que aprenderam é que a igreja é o que acontece no templo. Pensam que na vida cristã gira em torno de um bom culto, um bom estudo bíblico, uma boa música, uma boa oferta, um bom sermão, uma boa troca de sorriso. Talvez essas coisas são boas. Não pense que criticamos a escola dominical, a assembleia e os dízimos e etc. Não. Só que isso, na verdade, não pode ser a centralização do meu cultuar ao Senhor, do que é ser igreja. Entenderam? Eu não estou aqui falando mal deles. Ao contrário, eu sou a favor da escola dominical. Nós vamos gravar um vídeo, eu e o meu amigo, o professor Aguinaldo, falando sobre a importância da escola dominical e voltar à essência dela, de alguma forma. Então é isso que precisamos, e a gente vai publicar no nosso canal. Fica ligado no canal aí. Vamos lá. Mas pergunte esses irmãos: quantos discípulos vocês fizeram em toda a sua vida ou estou fazendo agora? Isso que nós falamos aqui mais à frente, resultou em fazer discípulos? Vidas foram restauradas? Então é isso que importa. Se isso está funcionando, então nós temos que tomar cuidado, né? Juan Carlos Ortiz, olha o que ele aponta aqui quando ele fala da transforma membros em igreja. Um sócio de um clube qualquer, olha só, frequenta a sede, paga as mensalidades e procura não envergonhar a agremiação. Isto é, o que importa é isso. E às vezes essas pessoas que não dão trabalho, que não envergonham, são pessoas que precisam crescer e não cresceram. Então a prioridade sempre será essa. É como Jesus falou lá em capítulo 15, versículo 5, que Ele é a videira e nós somos os ramos, né? Porque sem Ele nós não vamos produzir fruto, só vamos produzir fruto por Ele. E Ele deixou bem claro, isso no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Vamos lá. Outra característica de uma igreja baseada em programas é que a maioria dos seus membros possuem perfil de consumidores. Só querem ser servidos do que a igreja pode lhe oferecer. Um número pequeno, quanto muito de 20% trabalham, enquanto 80% se beneficiam. Queremos mais entretenimento e menos serviço. Cada dia, a palavra compromisso tem sido esquecida. Invertemos a ordem. Queremos viver o reino de Deus à nossa maneira, mas esse reino já tem um rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estão invertendo a ordem dos valores do que é ser igreja. Querem mandar na igreja, e se não fizer, eu vou mudar de igreja, porque existe, infelizmente, como a gente fala, uma vez chegou um camarada para mim, que tinha um rapaz que tinha aprontado na igreja, mas aprontado mesmo,
a ponto de o pai da moça querer até dar uma surra nele, que eu e minha esposa intervimos para não acontecer isso. Ele nos procurou, nós intervimos, nós falamos que não, que a gente ia conversar com o fulano, que a gente ia solucionar, se não fosse nós, o cara ia levar uma coça. Aí, ele foi para uma igreja de um amigo meu, de um colega meu, de um pastor amigo meu. O pastor veio me procurar. Pastor Wagner, rapaz, tudo bem. Mas fulano de tal, olha, rapaz, por causa, às vezes, a gente ser passivos e não saber a origem, porque o fulano saiu da igreja, é porque existe muito crente safado, sem vergonha, que aprontou aqui, aí não dá certo, vamos para outra igreja, não dá certo, e assim sucessivamente. Temos que banir isso. O cara foi embora para casa e não aceitou o rapaz. Em contrapartida, outra pessoa me ligou, disse: Pastor Wagner, tem um casal assim assado que está aqui na igreja. Olha só, eles estão assim assado. Não, se o senhor não quiser, eu não aceito, não aceita eles e cuide deles. Que aqui não deu certo. Pronto. Depois fui saber que também eles são lá e já me reclamaram deles também. Então é isso, queridos. Não tem que mandar a igreja, não. Quem manda na igreja é o pastor. Entendeu? Então tem que parar com essa ideia das pessoas quererem ouvir a pregação que eles desejam. Não, quem prega, como falamos aqui, quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Eu sou assim. Às vezes eu sou julgado por isso, porque quando eu prego, eu vou pregar. Eu não estou aqui jogando direto, mas infelizmente caiu. Fazer o quê? O Espírito Santo mandou falar, eu estou falando. Então, às vezes acontece isso, eu sou mal interpretado, também não me importo com isso, né? Então é essa a questão toda, que temos que tomar cuidado. Vamos lá, outro ponto aqui. Para que isso aconteça, o líder não pode ser um monopolizador dos dons, mas um liberador dos ministérios dos irmãos. Vamos lá. Agora tem outra questão também, dos líderes querer monopolizar os dons em cima das pessoas. Não, nós apenas dirigimos. Nós ajudamos as pessoas a administrarem os seus dons. Temos oportunidades para eles ministrarem. Eu faço isso com as pessoas, tantas pessoas que eu tenho, tanto que existe milhares, uma porção de gente aí que estão trabalhando no reino de Deus, que outrora não trabalhavam, não faziam nada, eram esquecidos pelos obreiros, pelos pastores, e eu lhes dei a oportunidade, né? Trabalhei em cima dos seus dons e hoje estão aí pregando, muitos deles até dirigindo igreja, entendeu? Então é essa a questão, queridos, nós temos que trabalhar, não monopolizar, e quem manda sou eu, não, os dons quem dá é o Espírito Santo, e nós ajudamos eles a desenvolverem os dons espirituais, tá ok? Então vamos lá. A triste realidade é que, em vez de sermos multiplicadores de líderes, muitas vezes somos obrigados a empregar todo o tempo e energia na preparação de uma organização cada vez mais sofisticada para agradar o público. De produtores de discípulos viramos, né? Produtores de programas. Agimos como canal de televisão. Trazemos as novidades mais atraentes para os telespectadores para não ir embora. Travamos uma luta frenética para agradar o cliente. Afinal de contas, a concorrência é grande. Parece lógica do freguês, sempre tem razão. Aí entra o capítulo 6 de João. Jesus caiu nessa não. Eu também não caio também não. Que aí vai, meu. A igreja lá, ela abre esse espaço. Vai lá. Aqui não, aqui nós temos que priorizar o reino de Deus. Então, que aconteceu, pessoal? Se vocês quiserem, vocês também não vão acompanhar também eles, não? Aí Pedro falou, não, só o Senhor tem a palavra de vida eterna para onde iremos nós. Então é essa a questão toda, que infelizmente tem agravado dentro das igrejas hoje. Então, essa inversão de valores, na verdade, ela entra na questão de valorizar mais o que tem do que somos.
E na verdade, Jesus sempre valorizou o que eles eram e podiam ser, não o que eles tinham para dar. Aí eu valorizo fulano, porque fulano ele pode conduzir, aí ele tem um dízimo mais alto, ele tem uma cultura mais elevada. Por exemplo, o mais culto dos discípulos traiu Jesus. Os ignorantes, entre aspas, foram fiéis ao Senhor e deram continuidade à obra dele. Então fica a dica aí, meus amados, né? O primeiro requisito de um líder para o primeiro requisito para um líder é ter intimidade com o Senhor. Um líder que não tem intimidade com Deus, ele é um problema sério, tá ok? Vamos lá. Vidas transformam vidas. Se você tem vida, então você vai automaticamente transformar também vidas. Então vamos lá finalizar aqui. Assim podemos resumir a característica de uma igreja baseada unicamente em estrutura e seus programas e seus seguintes pontos. Vamos lá, só para resumir aqui. Centralidade na vida da igreja, no templo e no domingo. Produto de programas como tarefa principal de liderança. Membros com pouco envolvimento, isso é, pessoas que só querem consumir, mas não querem se comprometer com o reino. É isso que Jesus ensinou no capítulo 6 de João. Exercício dos dons exclusivos para quem ocupa cargos. Isso é uma mentira. Pessoas querem inventar essa moda dentro das igrejas. Não, os dons espirituais são para todos, mesmo sem cargos. Os cargos, na verdade, eles não indicam. Temos que tomar esse cuidado, em nome de Jesus. Centralização da liderança, sai fora disso. Evangelização com a ação de convidar pessoas ao culto. Não é convidar ao culto, tem que evangelizá-los, amados. Isso não é evangelização, não. Se você quer fazer isso, tudo bem, você pode até convidar as pessoas para ir ao culto, mas que eles sejam assistidos no culto. Endereço, hoje tem as redes sociais, vamos lá, amados. Em aplicativo de texto, enfim, eles têm que ser valorizados e assistidos. Outra, valorização mais do ter do que o ser. E isso é um problema. Eu vou convidar ele porque ele tem, não porque ele é. Eu conheço uma turma de gente que fazem isso. É por isso que eu sou pobre até hoje. Que se quiserem me valorizar, tem que valorizar o pobre aqui. Deus, graças a Deus, que Deus nunca me fez rico. Senão eu estaria no alto sublime trono deles lá, né? Mas graças a Deus que Deus nunca me fez isso. Eu sempre fui pobre e eu não tenho nada para oferecer para a igreja. Eu não tenho. Eu sou o que eu sou. E assim te vai. Discipulado como literatura para novos convertidos. Pode até ser. Eu uso também literatura, mas tenho que saber, mas tenho que fazer um trabalho com consciência para discipulá-lo mesmo. Isso tem que ter assistência, não é só pegar e passar o livrinho para eles, vai ler, acabou, e dar uma aula e acabou. Não, tem que ter assistência. Ir na casa deles, beber um cafezinho, é assim que eu sempre uso os termos. Entendeu? Bom, para concluir hoje o nosso trabalho aqui, eu quero ler aqui um texto que eu deixei bem claro para poder concluir. É importante ressaltar ao que fazermos toda essa reflexão sobre uma igreja baseada em programas, não estamos querendo simplesmente acabar com ele, pois sempre existirão. O que ressaltamos é que eles devem acontecer para glorificar a Deus no cumprimento da grande comissão e não serem um fim em si mesmos. Os programas devem existir em função dos princípios e não o contrário. O que podemos enxergar é que muitas vezes eles estão apenas girando em torno de si. Precisamos de uma avaliação segundo o padrão neotestamentário. É isso que precisamos fazer agora.
nos voltar para os princípios ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. E que você possa entender isso, meu amado. Sabe que a nossa prioridade aqui é ensinar você. E tudo que eu ensino, repito novamente, eu já fiz e continuo fazendo. O que eu puder fazer para agregar as pessoas, segurá-las, estou orando. Eu já tenho 3 na minha lista de discípulos que vão fazer parte da minha equipe. Vocês vão, em breve, saber quem são eles. Eu vou anunciar aqui, vou apresentá-los em vídeo para vocês e vou lançar no meu canal, onde vão fazer parte do Ministério OPA. Então, queridos, vamos ter consciência, levantar as nossas cabeças, pastores, líderes, e vamos avançar. Saia da defensiva. Um time que se defende muito é porque ele está com medo, porque ele vê o adversário muito maior do que ele, então ele tem que se recuar. Mas é o time que eu conheço. Não vou nem mencionar isso, que esse time é esse não, senão vão querer mandar mensagem só para me zoar. Mas é essa. Quando nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, meu amado, nós temos a Palavra de Deus que nos orienta, temos o Espírito Santo que nos dirige, nós temos o nosso Salvador, que é o nosso líder. Deus te abençoe. Até a próxima unidade, no nosso curso De Volta ao Princípio, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Deus te abençoe. Até a próxima unidade. Fica o lembrete, o céu é o nosso limite. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida para todo sempre. Amém.